estudando a Tua santa palavra. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse local, que nesse momento Teus anjos venham nesse local, que o Teu sangue protetor esteja sobre esse prédio, sobre cada família aqui representada, Senhor amado. Onde quer que os nossos estejam agora, que seja estendida a mão protetora para a bênção e proteção de cada um deles. Cônjuges, filhos, pais, onde quer, irmãos, onde quer que estejam, Senhor amado. E te peço, vem dirigir essa reunião. Sabemos que temos alguns temas polêmicos, Senhor, não nos deixa extrapolar, não nos deixa sair da linha do que Tu queres, para a glória do Teu santo nome. Usa a Raquel e o Rafael que vão falar, o Marcelo que vai falar, cada um que vier aqui à frente, que venha inspirado pelo Teu Espírito Santo, e que tudo que façamos hoje seja feito para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eles não... Se você que é jovem, Marlon, faz um favor, vai lá e dá o último, estou começando, dá o último chamado. Se eles não vierem, aí você traz o empadão que eles vêm atrás. Hã? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5 ainda, né? Quem faltou semana passada? Eu acho que o mais... Quem faltou semana passada aqui? Eu acho que o que mais fica de importante, né? Que para nortear todo o nosso estudo aqui de Jesus, é a diferença entre... Quem lembra? Entre princípio e... Ninguém lembra, é muito tempo atrás. Entre princípio, daqui a pouco vocês vão lembrar, ó, e regra. Os fariseus estavam acostumados a quê? A regras. E Jesus, quando veio, ele veio para mostrar o quê? O princípio, que está atrás da regra. Não é? E aí o que nós fizemos? Demos um exemplo muito comum, quem lembra? Regra de trânsito. Não é? Né? Quem lembra disso? Então, a regra de trânsito diz lá no Pardal que você não pode passar de 80 km por hora. Se você passar, você vai ser multado. Mas qual é o princípio atrás dessa regra? Preservar vidas. Preservar vidas é o princípio atrás da regra. Preservar vidas. Então, se o seu vizinho, vou repetir a mesma frase até você gravar. Se o seu vizinho, normalmente você está correndo acima de 80, você deve ser multado e a regra se aplica a você. Mas um dia o seu vizinho entra, bate na tua porta e diz, o meu pai teve um ataque do coração. Você, por favor, me leva para o hospital. Quando você sai, encontra vários pardais de 80 quilômetros. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Vai ultrapassar cada um deles. Por quê? O princípio, ele é mais prioritário do que a regra. Porque o princípio é preservar vidas. Se tem uma vida do meu lado que eu tenho que preservar, eu vou ultrapassar essa regra. Jesus, qual era o princípio do sábado? Descanso, etc. Eles não faziam mais nada. Aí Jesus, quando vai e cura no sábado, eles tentam utilizar a regra contra Jesus. Mas o princípio é, Jesus está sempre querendo fazer bem a quem? As pessoas. Não tem momento que possa impedir você de fazer um bem, salvar uma vida, curar um enfermo. Pegou isso? Por isso que os fariseus pecavam tanto, porque eles estavam presos à regra. E aí nós até usamos o versículo. A letra mata, o espírito vivifica. Que é exatamente isso. O espírito dá o princípio da lei. Ele mostra para você o princípio espiritual de cada lei. Eu tive um tempo no ministério, passando lá
depois que eu me aposentei, ajudando o pessoal a fazer lei. Isso fica muito claro. Quer dizer, a nossa lei que gerou era a lei de eficiência energética, que a gente queria o quê? A gente queria evitar desperdício de energia elétrica. Isso aqui é uma verdade sempre absoluta. Agora, para você botar isso em prática, você tem que regulamentar a lei. E você tenta fazer isso como regras práticas, mas jamais essas regras têm poder maior do que o princípio de desperdício de energia. Entendeu? Então, eu acho que esse talvez seja a maior dica para você entender o que Jesus estava fazendo aqui. No capítulo de 5:17 a 20, só para lembrar, ele disse assim: eu venho aqui, vou falar um monte de coisas que vai assustar vocês, mas eu venho cumprir a lei. Eu jamais vou deixar de cumprir a lei. Eu não vim o quê? Revogar a lei. Na verdade, eu vou mostrar a vocês o espírito da lei. Depois ele disse assim, para que você, está no versículo 20, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, o quê? Jamais entrareis no reino de Deus. Então, a partir dali, ele começa a explicar em que a justiça do reino deve exceder à justiça dos fariseus. E nos primeiros exemplos, você vai ver que ele quer demonstrar e mostrar aos fariseus que a justiça deles era muito externa. E que deveria incluir o interior, o coração. Por isso ele fala da ira, não é? Quem tem ira no coração segundo Jesus, é um assassino. Não é? E logo depois, hoje nós vamos entrar naquele que adultera também de coração. E para isso, eu chamaria a Raquel. Boa noite, gente. Para quem não sabe, meu nome é Raquel. O meu grupo é o Rafa, a Dalila e o Léo, que não está aqui. E a gente ficou responsável por falar de adultério e entrar também na questão do divórcio. Bom, só para explicar um pouquinho mais ou menos como a gente fez, cada um leu e fez fez a sua parte, e no final das contas a gente juntou tudo. Então, assim, como o Léo não está aqui, o Rafa não vai falar também, para a gente não estender muito, eu vou falar um pouco do que eles acharam e um pouco mais do que eu encontrei, do que eu pensei, porque é o que eu sei mais, né? Rafa, lê para mim, por favor. A passagem é Mateus 5, 27 a 32. Quem puder abrir aí para ler. Do adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom, resumindo assim, o que o Léo, que eu achei legal, que ele mais frisou, foi a questão que até tem muito a ver com o que estava falando das bem-aventuranças, do caráter do cidadão do reino, e que, assim, você conseguir uma postura autêntica de não adulterar, essa postura de você não olhar, não cobiçar a mulher do outro e tal, você só consegue através de um coração transformado pelo Espírito Santo, não, como o pastor falou, não de uma forma externa, não... porque essa passagem diz que não basta que não só você peca se você tiver relação com a mulher do outro fora do casamento ou antes do casamento, mas só de você pensar nisso você já está pecando. Então o pensamento, o seu coração, só quem sonda é Deus. Então, assim, essa mudança ela tem que ser
do seu íntimo, no seu coração, e a gente só consegue mesmo com a ajuda de Jesus, né, e a partir de um coração transformado. E o Rafa, ele falou até uma coisa que o pastor Reinaldo fala muito, que o que mais saltou aos olhos dele, né, eu li essa passagem, foi que o pecado já começa no nosso coração. E a gente tem que cortar o mal pela raiz, não deixar, né, avançar, não deixar que isso vire uma atitude, que a gente externalize isso e vire uma atitude. E o que eu achei assim mais, na verdade foram várias coisas sobre adultério. Também que o pecado começa no nosso coração. E, obviamente, a palavra, né, ninguém aqui vai, pequei, vou cortar meu olho fora. Hoje, isso não... Mas o que eu estava até lendo na Bíblia de estudo sobre isso, e ele falou assim, é lógico, né, falava que é lógico que é uma linguagem figurada, ninguém vai cortar o braço, ninguém vai cortar o olho, mas assim, é tão sério, né, a situação, que se necessário fosse, vale mais a pena você ir para o céu sem um braço, sem um olho, do que você ir para o inferno de corpo inteiro. Então, assim, para a gente entender realmente que a gravidade da situação, o pecado, isso sim também me chamou a atenção, que isso não vale só para o adultério, para questões, né, sexuais, vale para qualquer pecado. Quando a gente tem uma pontinha de pecado que seja, ou uma sementinha de hábitos ruins, ou alguma coisa que a gente fica entesourando no nosso coração, a gente já deve cortar o mal pela raiz, a gente deve eliminar, reprimir isso da nossa vida, porque isso pode virar a refletir numa conduta, numa ação, e tornando, não que não seja pecado, você já está pecando quando você pensa, mas a partir do momento que você externaliza, as consequências ficam mais sérias. E até eu achei muito legal que essa Bíblia de estudo falava que as intenções pecaminosas, elas já são pecado, já nos afastam de Deus e já são sérias por si só, mas as atitudes pecaminosas, elas são muito prejudiciais. Por quê? Faz com que as pessoas procurem... Porque a Bíblia dizia assim, mas se eu estou pensando e estou pecando, por que eu não vou fazer, né? Já estou pecando mesmo, vou terminar a situação ali, concretizar, né? Já vou ser, tipo assim, já vou ter que me arrepender. E aí a Bíblia dizia que as atitudes pecaminosas fazem com que as pessoas procurem desculpas para seus pecados em vez de se preocuparem em parar de pecar. Elas destroem casamentos, nesse sentido da questão do adultério, destroem casamentos, que é a base da família, a instituição criada por Deus. Significa uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus e sempre magoa outra pessoa além do pecador. O que eu achei interessante também é o fato, através dessa palavra que ele fala assim, arranca teu olho, arranca teu braço, porque é melhor você subir ao céu sem ele do que ir para o inferno com ele. O que me chama a atenção é que isso mostra o quanto Deus quer o nosso coração e não simplesmente nossas atitudes, ou então simplesmente que a gente esteja aqui, sabe, vem aqui, vamos dizer assim, formatado de uma maneira como se Deus fosse se agradar disso, mas o nosso coração não está nisso. Então, assim, o que Deus quer mesmo, até porque a palavra diz que o nosso corpo do pó veio e do pó voltará. Então, assim, o que interessa mesmo é o nosso coração para Deus e nossos princípios para Deus. E outra coisa também que me chamou muito a atenção é que a palavra ela é categórica. Ela diz, se isso te faz pecar, corta e lança fora. Ela não diz, se isso te faz pecar, ore por isso. Se sua mão te faz pecar, ore pela sua mão. Se o seu olho te faz pecar, jejue pelo seu olho. Não. Ela diz, corta e lança fora. Então, se você identifica alguma coisa no seu coração, alguma coisa na sua vida que te faz pecar, que te incentiva, que te influencia, corta e lança fora. Amém? E, bom, acho que sobre adultério, assim, foi mais o que chamou mais a nossa atenção do grupo. Peraí. Pode? Dá o microfone para ela. Bom, aqui está dizendo que o que espera a palavra de Deus, que resta aos adúlteros. Bom, a palavra diz que aquele que muito lhe é dado, muito será cobrado. Então, se você sabe, se você conhece, você sabe que você vai ser cobrado. Lá em 1 Coríntios diz, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados.
nem os sodomitas, nem os ladrões, e nem os avarentos, bêbados, maldizentes. E Deus diz que serão lançados no fogo do inferno. Então, eu acho que Deus deixou bem claro, e eu entendo, pelo que eu aprendi até hoje, porque foi um assunto, inclusive foi um assunto que eu busquei conhecer um pouquinho mais, não sei, né, se eu cheguei ao ponto, mas eu acho assim que Deus é muito, eu acho que Ele não abre nessa questão, ele não é maleável, flexível. Eu acho que, inclusive, ele fala do adultério quando ele se relaciona com o povo dele, né? E muito entristecia o povo quando deixava ele de lado. Então, aqui ele é claro, o que resta ao povo adúltero é o sofrimento, né? E tem outra questão também que ele fala, e que eu percebi muito no meio do povo cristão, eu vou dizer, é que as pessoas falam muito assim, existe o casamento feito por Deus, existe o casamento não feito por Deus. Eu entendo que isso é uma brecha para poder legalizar o pecado. Não sei, talvez esteja errada. E aí as pessoas, eu fico procurando entender o que seria o casamento feito por Deus ou não. Digamos que eu tenho um casamento que não foi feito por Deus, mas eu sou feliz no meu casamento. Eu teria que desmanchá-lo para poder fazer um casamento feito por Deus? Entendeu? É óbvio que não, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão casadas, não estão felizes, e aí fala, eu preciso ser feliz. E aí vai para o adultério. E nisso que você vai para o adultério, é claro e nítido que você já entrou em pecado, porque Deus foi categórico. Ele disse que o casamento é um só, entendeu? Até porque quando a passagem daquela mulher que teve vários casamentos chega até Deus, fala assim, aí ele vai buscar o teu marido. Que marido? Eu tive 5 casamentos, disseste bem, não tem nenhum. Então, eu acho que Deus fechou bem essa questão. Eu espero... Não está sendo categórica demais e contrariando. Pode ser categórica depois eu vou lá. Isso. Bom, acho que era basicamente... Acho que está muito vivo. Você vai entrar agora num outro mais polêmico ainda, a gente vai esquecer. Você se importa se a gente interromper agora? Você já acabou? Não, foi falta de divórcio. Então, acho que antes do divórcio, vamos dar uma discussão com o outro. Tá. Bom, porque senão a gente vai... Não vai lembrar. Não vai lembrar. É muita coisa aqui, né? Obrigado. Vocês podem bater palma para ela, que realmente foi... Vamos por partes aqui. Gostei muito, parabéns aí para vocês. Quando você foi falando, tentei, mas é tanta coisa que eu tentei marcar aqui para esclarecer. Alguém tem uma pergunta para eles, para mim, para eles, sobre o assunto? Vamos começar assim. Que eu tenho algumas coisas que eu queria colocar. Carta de divórcio ainda não falamos. Cortando o membro que peca. Isso serve para qualquer pecado. Concorda? Tá. Então, aqui nós temos 2 aspectos, né? Realmente, mas por que Jesus botou nesse contexto, né? Realmente serve para todo pecado. Mas por que Jesus botou nesse contexto? Também, porque envolve uma aliança, mas é mais do que isso, porque... É o projeto dele? Não. Olha só. Um dos pecados que mais assola o homem é esse. Do adultério. De cobiçar a mulher do próximo, de cobiçar a mulher. Paulo diz assim, fugir da impureza. Em Efésios ele diz assim, resistir ao inimigo. Mas da impureza ele diz, foge. Sabe por quê? Porque você não tem força para resistir o impulso da tua carne. Foi o que fez José. Quando ele sentiu que o negócio estava ficando feio, ele, perna para quem te quer. Foi embora, porque se ele fica, ele cai. Então, existem 2 pecados especiais. É o da impureza
e da idolatria, que também é adultério, só que é adultério espiritual. Esses dois são os grandes pecados. Se você notar Paulo, estudar Paulo, que à medida que Paulo está se amadurecendo, se você notar, ele não fica falando de bebida, ele diz o reino de Deus. Não é bebida, não é comida, não é. Mas quando chega ali, ele é enérgico. Tanto no caso da idolatria, né, não pode sentar nessa mesa e sentar em outra mesa, por favor. A mesa da ceia é a mesa de outros demônios. Isso você não pode fazer. Impureza você também não pode fazer. Agora, todo o resto, Paulo se coloca de uma forma mais maleável. Você pode estudar isso. Coríntios 14, Romanos, depois talvez a gente chegue lá, né, no nosso estudo. Então você vai ver que são dois os grandes pecados que você precisa estar de olho. É o adultério e idolatria. Cortar. Jesus fez aqui o cortar os membros. Ela já falou, mas eu quero enfatizar. O nome qual é daquela doença que você tem, que o médico tem que cortar o dedo? Quando começa a gangrena. É o que ele estava falando. Já era conhecido isso no tempo dele. Olha só, pessoal. O dedo de uma pessoa é muito importante, mas quando o dedo dele começa a levar ele a perder a vida dele, a solução é cortar o dedo dele. E esse pecado aqui vai fazer você perder a tua vida, a vida eterna. Então, é como se cortasse realmente. Me ajuda aí, se tem mais alguma coisa, me pergunta, porque eu não estruturei direito aqui. Pegou isso aqui, então? Quanto ao 29 está resolvido? 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pastor, só poderia esclarecer melhor essa questão aí do... Não, puxa, guarda, que senão vou esquecer. Guarda essa pergunta, por favor. É assim, eu só quero assim, eu entendi o que Raquel falou, eu entendi, mas eu quero assim, enfatizar para que não haja dúvidas. Qual homem aqui que ainda não olhou para uma mulher bonita? Qual homem aqui que não olhou para uma mulher bonita e sentiu desejo? Só eu, Maria. Só eu, Maria. Quem já sentiu? Quem não, quer dizer, quem já sentiu? Desculpa, eu fiz errado. Eu acho que eu tentei fazer na negativa. Quer dizer, agora, pastor, você pecou? Ué, então peraí. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Uma coisa é você pensar rápido. E uma vez eu li um livro que ele esclareceu. Se você mantiver os olhos por 3 segundos, entra na mente e começa a vir um desejo. Porque você olhou, parou 3 segundos, faz 3 segundos. Ou seja, é o fugir. Fugir, não, é assim, ó. Você passou por uma banca. Viu uma mulher nua bonita. Se você fizer aqui, conta 1, 2, 3. Conta aí, pô, me ajuda. Você já podia ter desviado teus olhos. É aquele ditado que diz assim: você não pode impedir que o pássaro... Não possa que ele pouse na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Essa é a diferença entre tentação e pecado. Porque todos nós somos tentados. Porque eu tenho carne, eu sou carne. Por isso que Jesus diz, vigia e ora, não basta orar. Tem que vigiar, irmão. Então, nesse momento que você sentiu, passou uma mulher bonita, tu tem que ir. Qual foi o erro de Davi? Veja que Davi ganhou todas as batalhas que ele disputou. Ele ganhou do gigante, ele ganhou do urso, ele ganhou do leão, ele ganhou do Saul, mas ele perdeu
quando ele fixou os olhos dele em Batseba. Se ele, quando chegasse naquele terraço, visse e voltasse, ele teria chance de não pecar. Mas ele permaneceu por mais de 3 segundos até, não sei se são 3, mas né, um cara falou isso no livro, mas eu te garanto que se você botar 10 segundos, já era. Ele foi, olhou e começou, aí sim, entendeu? É isso que eu queria falar. Aí sim a mente começou a trabalhar. E aí ele está começando a fazer a gestação do pecado. Dentro dele, dentro da mente dele e dentro do coração. Aí ele já pecou realmente. Aí você falou assim, já que já pecou, né? Ele precisa se arrepender. É verdade. Só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Suponha que eu tenha pecado em pensamento. Não fiquei 3 segundos, não. Fiquei 30 minutos olhando. 30 minutos, tá bom? Tá? Só que eu não fui à ação. E de outra vez eu fiquei os mesmos 30 minutos. Só que eu cheguei na ação. Pastor, os 2 pecaram. Certo ou errado? Os 2 pecaram. Os 2 precisam de pedir perdão. Qual a diferença? A consequência do pecado. A consequência do pecado. Aqui você, se foi ação, você já envolveu a outra pessoa. Já fez um dano a outra pessoa. E se bobear, como é adultério, você está gerando uma terceira pessoa, que é a criança. Vai acabar com a vida daquela jovem, sei lá. Estou chutando aqui. E você vai ter que tratar do problema. Então não é a mesma coisa. Tudo é pecado, tudo desagrada a Deus, mas tem alguns pecados que trazem consequências maior a você aqui na terra, vai te dar dor de cabeça e você vai ter que tratar. Davi não teve dor de cabeça? Teve ou não teve dor de cabeça, Davi? Toda a família dele não veio aquilo sobre ele, não é? Ele depois teve Salomão, Deus abençoou ele, sim, mas ficou uma herança daquele pecado. Mais perguntas? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Bom, você não pode pedir que o pássaro pouse na cabeça. Eu acho que a gente pode continuar mesmo a tua pergunta. Tem uns versículos que diz que se você adultera, você acaba induzindo... Vai vir agora, vai vir agora. Vai vir na segunda parte. E para você falar de adultério, você tem que entender o que é um casamento. Foi aquela questão que eu coloquei. Mas eu acho que vai vir agora com o divórcio. Que agora nós vamos entrar no tema do divórcio. Essa questão Da carta de repudiar. Não, o que é realmente um casamento? Confie. A irmã vai começar a falar, nós vamos vir nessa. Mais alguma coisa? Pode confiar que a irmã vai falar alguma coisa, a gente vai ajudar depois. Bom, a gente vai falar do divórcio agora. Para falar a verdade, sendo bem sincera, eu nem tinha pensado em falar, ninguém tinha pensado em falar em divórcio. Aí o pastor falou no domingo, adultério e divórcio, né? Aí eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, vou ter que falar de divórcio. Mas eu achei legal o que eu encontrei, assim, que a gente pesquisou, o que eu pesquisei. O Rafa vai ler, naquela passagem que a gente estava, os versículos 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, eu vou ler outra passagem, vocês não precisam abrir, só quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou ler. É Mateus 19, 1... Pode abrir? Então podem abrir, por favor.
Mateus 19, do 1 ao 11. Alguém quer ler? Não? Então tá. Eu vou ler, então. Posso ler? Tá. Sono. Bom, e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Eu nem ia falar disso, mas pelo menos o que eu acho. Posso falar o que eu acho? O que eu acho sobre casamento tá aqui, entendeu? Para mim não tem casamento de Deus. Lógico, tem quando Deus manda alguém para você, ou Deus diz que você tem que casar com essa pessoa, ou você já é convertido e o seu namorado também, e aí vocês se casam dentro da vontade de Deus. Mas eu vou até ler uma passagem sobre isso, que quando você casa, mesmo sem ser cristão, e os dois se convertem, ou só um se converte, eu acredito que você ainda tem que continuar lutando por aquele casamento, porque aquele ainda é um casamento. Independente de ser um casamento válido ou não, é um casamento, é uma aliança que foi feita, entendeu? Foi uma permissão de Deus, independente. Todas as coisas que acontecem no mundo, Deus permite que elas aconteçam. Sim. Independente de você. E mais, outra coisa também que as pessoas falam assim: mas eu morava junto. Mas a gente, sei lá, tinha união estável, a gente nem era casado na igreja, a gente nem abençoou as alianças. Se você parar para pensar, naquela época, embora tivesse festas e tal, não tinha um cartório que você ia lá e registrava um casamento, ou não tinha. A partir do momento que você vive com alguém como se casado fosse, eu acredito que para Deus, tá bom. Então depois a gente entra na polêmica, mas eu acredito que, assim, a partir do momento que você vive com alguém, tudo bem, mas, tipo assim, vou morar com uma pessoa. Não, eu digo de formalidades. Que Deus não precisa de formalidade para reconhecer uma aliança de um casamento, entendeu? Eu não estou dizendo de questão. Tá. Uma das coisas foram duas coisas que eu encontrei acerca do divórcio, assim, que o divórcio, ele é uma medida aceitável na Bíblia. Não é uma coisa que se incentive a fazer. Ou seja, a pessoa adulterou e você vai se divorciar, Deus aceita, né? Tanto que através do adultério, é a única forma que Deus permite o divórcio. Mas a gente tem que lembrar que Deus criou o homem e a mulher para que fossem uma só carne, para que vivessem até a morte juntos. E
Sim, mas então, é justamente nesse ponto que eu ia entrar agora. Não é bem por aí. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Deus, ele aceita o divórcio, ele autoriza, sei lá, né? Deus concede o divórcio, mas não quer. Mas também não é assim. Gente, é muito fácil falar, tá? Graças a Deus eu nunca fui traída, nunca traí, mas Deus me livre, mas é muito fácil falar, mas eu acho que a gente tem que, né, saber o que... Então, assim, uma pessoa, seu cônjuge adulterou. Uma vez ele adulterou, se arrependeu, pediu perdão. Ah, não, vou me divorciar porque eu não aceito, porque eu não sei o quê. Eu acredito que, foi o que eu encontrei, né, que não é isso que a Bíblia quis dizer com divórcio, com adultério. A tradução da infidelidade na Bíblia é um comportamento, um estilo de vida, sexualmente imoral, um estilo de vida de adultério, um estilo de vida pecaminoso que te concede o divórcio, entendeu? Que te autoriza a se divorciar. Mas tipo assim, uma pessoa peca, adultera uma vez, se arrepende, confessa o pecado, pede perdão para o cônjuge. O cônjuge traído deve buscar a reconciliação, deve tentar de todas as maneiras perdoar, conviver novamente, para restaurar, né, reconciliar e restaurar o seu relacionamento. Uma frase que eu achei muito legal, que eu encontrei no meu estudo, que é a seguinte: devemos sempre procurar razões para restaurar o casamento, ao invés de procurar desculpas para terminá-lo. E é o que a gente tem visto muito hoje, né? Vou repetir. Devemos sempre procurar razões para restaurar o casamento, ao invés de procurar desculpas para terminá-lo. O segundo tópico que também me chamou bastante atenção foi o que eu estava falando para você. Vocês são casados e um deles se converte. Há muita gente que fala assim: não, agora eu sou convertida, não posso viver em julgo desigual, vou terminar meu casamento. Porque eu tenho que arrumar alguém que Deus quer para mim, porque meu marido não é convertido, então não é ele que Deus quer para mim. Errado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Tá rápido demais, gente? Tá terminando já. 1 Coríntios... Não, mas é sério, já estou terminando. 7, de 10 a 17. Rafa, quer ler, por favor? A estabilidade da família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ante cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Nossa, essa passagem para mim, quando eu li, eu fiquei assim... porque eu nunca... Não, sinceramente, eu nunca tinha parado. Maybe. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim. Essas dúvidas já tinham me vindo à cabeça, mas eu nunca... Sei lá, nunca me preocupei em pensar nisso. E para mim me pareceu muito verdade. Você conseguiu entender? Que aquele ainda é um casamento, entendeu? A Bíblia diz, você santifica o seu marido, mesmo ele sendo incrédulo. Ele, quando a mulher, santifica a mulher e santifica os filhos. Então,
não há por que se separar. A menos que o outro queira separar? É. E por fim, uma passagem, essa aqui não precisa abrir não, que é só um versículo. É Malaquias 2,16. Precisa abrir, pastor? Então abram, por favor. Malaquias 2,16, é. Abriram? É. O pastor tem mais experiência que eu. 2,16. Deixa que eu ler. Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e que aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Eu acho que isso resume o que vocês estavam falando, que tudo bem, Deus autoriza, mas não gosta, Ele odeia, entendeu? Deus autoriza, mas não é aquilo que Ele quer para você, entendeu? Não incentiva. Concordo. Qual o princípio? Ah, e só para fechar também. Não, é só uma frase, pastor, pode levantar. Deus ele nos chama à fidelidade e à lealdade. Primeiro com Ele e depois com o nosso cônjuge. Muito obrigada. Esse tema é muito gostoso, né? Tem umas coisas que nem eu ainda tive oportunidade de resolver, o que nós vamos fazer aqui. Mas vamos devagar, vamos lá no Mateus 5, texto fonte. Muito bom, tá? Essa de Malaquias, então, resume, né? Tem algumas palavras aqui que a gente deve entender, né? Primeiro ele falou assim, ó, 5. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então tem uma coisa chamada repúdio. Vamos escrever essas palavras aqui para vocês. O homem, assim, o homem podia repudiar a mulher no casamento naquela época. A mulher podia repudiar o homem? Não podia. Não podia de jeito nenhum. Então você tem que entender o contexto que Jesus está entrando, porque ele está sempre puxando as orelhas dos fariseus e dizendo, o buraco é mais embaixo, não é isso? Então, um texto fonte importante é você ir lá em Deuteronômio 24. Olha que versículo interessante. Dizia assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for o quê? Agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela,
e se ele lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e lhe despedir. E se ela saindo da sua casa, for se casar com outro homem, bom, aí vai começar o negócio do outro homem. Não vou parar no outro homem ainda não. Vamos parar no homem só. Então, eles usavam isso aqui e quase qualquer coisa era motivo para que o homem repudiasse a sua mulher. Então, Jesus, o que ele vai dizer? Ó, esse negócio não é assim como parece. Não é chegar e dizer, eu não gostei da minha mulher, ou aconteceu isso, aconteceu, e já estava repudiando. Então, Jesus veio aqui para, na verdade, limitar os motivos que levem à separação. Ele não veio abrir, ele veio fechar mais ainda. Porque qual é o princípio do casamento? Isso, mas vamos falar com as palavras bíblicas. Aquele que se une se torna uma só carne. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Que acho que ela leu em Mateus 16. Vamos lá. Então aqui está o princípio. Mateus 19, né? Não é 16, não é 19. Veja que Deus Jesus coloca exatamente isso. Vou ver o do 3, vou ganhar tempo. Vou no 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha aí. Olha a pergunta aí que o fariseu fez para ele. Não é? É lícito então você dar uma carta e dizer, sai fora? É lícito? Aí Jesus diz, não. Então, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher e disse, pois por essa causa deixará o pai, a mãe, se unirá e tornar o quê? Uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Então, veja que Jesus fechou o princípio. É isso que eu quero. Que o casamento seja eterno, duradouro. Eterno não sei, né? Mas vamos dizer, aqui na terra é eterno, né? Até o fim da vida. Tá, aí eles replicam. Então por que Moisés deu carta de divórcio? Você disse que você veio aqui cumprir a lei, por que Moisés deu carta de divórcio? E aí Jesus diz assim, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas não por qualquer motivo. Eu digo, não por qualquer motivo, como está sendo feito lá. Então aqui tem, o princípio é esse, e a concessão ou seja, alguém adulterou, tente restaurar até o fim. Pastor Carlos, pega o casal e ajuda um perdoar o outro até restaurar. Vamos nessa. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Só que tem uma pessoa que por algum motivo, talvez o machucado, o que foi traído, está doendo demais e ele rompe a corda. Fazer o quê? Eu vou tentar trazê-lo, porque é a vontade de Deus que esse casamento seja restaurado. Quanto a isso, não há dúvida. Mas há um momento, por causa da dureza do coração do crente, porque nós temos sentimentos, perdoar é muito difícil, não é? Quem foi traído sabe que é difícil, Então, Deus concedeu, tá bom, eu entendo isso. Eu concedo. Nesses casos, assinem a carta de divórcio. O problema ainda não chegou. Vai chegar daqui a pouco. Então, eu paro aqui. Perguntas.
santifica, está certinho o que ela falou. Casou antes, um se converte, o outro tem que restaurar também. Qual é o princípio do casamento? Qual é o princípio do casamento? Para sempre. Tenta restaurar. Se o outro lado, que não é cristão, roer a corda, sinta-se livre. Livre para quê? Hein? Livre para quê? Não, mais do que isso. Mais do que isso. Vamos voltar para Mateus 5. Agora, aqui é grave. Aqui, sinto muito, mas eu não vou responder todas as perguntas que virão. Porque aqui tem uma coisa que é muito pior, que é o versículo 32. Mateus 5, 32. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se o quê? Adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. É forte. Né? É forte. Aí você vai assim, pô, será que isso aí é um versículo só? Esse negócio aqui está complicado demais. Né? Tá bom. Vamos lá em Marcos. Acho que é Marcos 10. Cara, fala a mesma coisa. Eu fiquei... Marcos 10. Acho que é Marcos... Calma, irmã, vamos no Marcos. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Marcos 10, 11, 12. Guarda a pergunta, Dalila. Esse tema é tão complicado que eu tenho que pegar uma sequência, senão ninguém vai entender. No final, tiro as dúvidas. 10, 11, 12. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outro, comete contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro... Então tá certo. Não foi um erro de tradução do Mateus, né? E a gente tem que prestar um pouquinho atenção. É assim, dá para falar, em primeiro entender o que Jesus está falando. Eis aqui o homem. Eis aqui a mulher. Cara, só para diferenciar, que é o contrário. O que é pior, ser quadrado? Ou ser quadrado de mente é pior ainda. Eu também acho. Eu acho que por isso que eu fiz isso. Quer trocar, eu troco agora. O que acontece? O homem, o que Jesus falou é o seguinte, quando ele entrega a carta de divórcio, o que ele está fazendo? Por qualquer motivo. Ele está largando a mulher. Naquela época, principalmente, a mulher não podia viver sozinha. Tá certo? Não tinha como se sustentar. Então, ela teria que ter um outro casamento. Então, ele está dizendo, você está expondo essa mulher a se tornar uma adúltera. E não só ela, mas aquele que casou com ela também é um adúltero. Aí você vai entender agora a exceção. Por que quando é no relações sexuais ilícitas, você pode? Porque quando ela já teve a relação sexual lícita, ela já era adúltera. Você não está expondo ela a ser adúltera. Pegou? Karma. Não estou querendo defender posição nenhuma. Eu não estou querendo defender posição nenhuma. Eu estou explicando o que Jesus está falando só. Tá? Estou defendendo posição nenhuma. Não joguem pedra. Que Jesus falou o seguinte, se você entregar uma carta de divórcio, se divorciar, repudiar, por qualquer motivo, minha mulher é feia, repudiei, lancei ela no mercado. Ela agora vai
casar com outro. Eu vou expô-la a ser uma adúltera, porque Jesus não reconhece essa separação por qualquer motivo. Então, ela será uma adúltera. E quem casar com ela, está adulterando também. Mas aí ele bota exceção, que é fácil de olhar e entender. Ele diz o seguinte, já entendeu? Alguns já entenderam. Ele diz o seguinte, olha só, mas quando for, se a mulher já adulterou, você não está induzindo ela a nenhum pecado mais, porque ela já adulterou. Pegou? Pegou? Então você não está jogando, não está fazendo mal pior nenhum. E você então está no direito de fazer concessão, porque o que eu queria é que você perdoasse ela e trouxesse ela de volta, porque esse é o plano de Deus para vocês dois. Pegou, entendeu? Não, entendeu nada? Entendi, mas não compreendi, como dizia. Hã? Hã? Não estou entendendo, peraí, qual é a pergunta primeiro? Mesma coisa. Não, na época a repudiação era de homem para mulher, porque a mulher era mais fraca, lembra disso? Ela não tinha trabalho direito, não sei o quê, pipipapá. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Se a mulher está aqui e o homem está aqui, se você, se mulher quiser se separar do homem por qualquer motivo, você está expondo o homem ao quê? Ao adultério. Mas se ele já adulterou, se Jesus não reconheceu a quebra dele, se bem que é complicado, que eu acho que ali ainda tinha é porque naquela época era mais isso, era o homem que dava em relação à mulher. A mulher não tinha direito de dar carta de repúdio em relação ao homem. Na época, da época. Hoje hoje nós temos um princípio. Qual é o princípio? Por isso que eu falei, se você não ficar no princípio, você morre. Qual é o princípio do casamento? Sempre ser restaurado. Deixa eu ver se piora ainda aí. Não pode piorar mais do que isso, pode? Pode? Então vamos ouvir primeiro a da Dalila, que ela estava com essa, senão ela vai esquecer. Você também, irmão? Mas aqui ele não está liberando, não. Você entendeu por que ele liberou o adultério? Espera aí, irmão. Você entendeu por que ele liberou o adultério? Porque, na verdade, o mal já estava feito. O mal já estava feito. Não haveria um mal muito maior. Agora vem Dalila. Primeiro Dalila, depois Elvira. Poxa, você, hein, Raquel? Você gerou uma confusão, hein? Dalila, Elvira, o que mais? Você vai falar ainda, irmão? Luciano, vai querer falar? Bete no caminho. Depois, Carlos Eduardo, tá bom? 4. Raquel tem uma dúvida? Tá. Não, eu não falei isso. O que Jesus quis dizer é por que existe uma condição, que existe uma condição que ele concede o divórcio. Porque nessa condição, ele não está expondo o outro a se tornar adúltero. Por quê? Porque ele já é adúltero.
Só isso que eu falei, só isso. Não estou falando mais nada do que, só estou dizendo assim, está vendo por que foi adulto? Ele chegou assim, ele pegou... Não, é porque o que ele quer preservar é o casamento, né? A união entre eles. Só que o outro lado já quebrou. Aí Jesus disse, bom, nesse caso eu até admito, mas por favor restaure. Entendeu? Os outros casos é feio, apanhou, ele não fala. Aí quem vai ter que entrar aí com muita sabedoria é o pastor, é a família, ver como é que nós vamos fazer. Mas não é motivo para, nas palavras de Jesus, para divórcio. Ou é? Ó, bota na cadeia e separa logo. Aí... Hã? Bom, agora vamos ouvir a Dalila. Olha, vai acabar em 10 minutos a aula, então a gente... Mas o irmão não vai nem falar de amor. Eu já ouvi algumas vezes pastores falando que... Eu não sei se a interpretação está correta. Devido Toda vez que o pastor fala, está certo. Não você, não. Não, qualquer pastor, irmão. Estou falando de você. Isso é corporativismo. Que diz assim, que por causa de relações ilícitas, você está apto a dar o divórcio e está livre para se casar de novo. Só que alguns trechos eu li e eu não entendi assim. E eu gostaria que você fizesse as suas Esse é o último que está faltando. ponderações. Fica por fim. Você entendeu a pergunta dela? Essa sim. No caso de você, por isso que eu falei, aquilo negócio do santificado e não santificado. Eu falei, está livre para quê? Ele foi embora, eu tentei restaurar, o não crente foi embora. Paulo diz, você está livre para quê? Casar de novo tranquilo. Ali não está nem dúvida para Paulo. Ali não tem nem dúvida para Paulo. Não tem nem dúvida para Paulo. Vai fazer um casamento agora, espero, com um crente, né, que você queira. Por quê? Porque o outro quebrou e essa união foi feita antes deles entenderem o que estavam fazendo, vamos dizer assim. Então, Paulo até liberou. Agora, no caso de uma união entre dois crentes, quando eles se separam, o que a palavra insiste em dizer... Eu faço no fim. Segundo, cadê o Vira? Microfone nele. Ananias? Malaquias. Ah, bom, Malaquias. Está dizendo que... Porque tem quando a gente fala sobre... Malaquias, que número? Malaquias 2, que fala sobre o... Aquela leu? Né? Então. Mas você fala sobre que Judá se casou com uma adoradora de Deus estranho. Porque tem passagem na Bíblia que diz que Deus mandava despedir as mulheres que não eram cristãs, porque eles casavam com mulheres enfim, que não seguiam o mesmo Deus. Nesse caso, há divórcio. Jesus olha só, vamos combinar uma coisa, Judá, não sei o quê, traz para o dia de hoje, senão a gente vai complicar demais. Qual é a sua pergunta hoje? Nesse sentido. Qual? Quando Jesus falou também da dureza do coração, também não havia porque eles casavam, os homens tinham várias mulheres, mulher não tinha direito a nada. Dependendo do tempo aí, tinha várias mulheres. Enfim, Davi, foi ter, enfim. O contexto é diferente. Né? Então, esse negócio aqui de divórcio para a mulher, coitada aqui, o homem, quer dizer, o homem bate. Ele repudiava a mulher. A mulher pode fazer, apanha e vai dizer, não vou lutar pelo casamento até o final, porque essa é a vontade de Deus. Quando apanhar, nós vamos chegar lá, né? Não é apanhar, chifrada. Não, enfim. Chifrada está aqui, está coberto no adultério. Porque não é, eu vou continuar. Amém, desculpa, eu acho que eu entendi errado a chifrada. No meu tempo, chifrada era outra coisa, entendeu? Brincadeira, né? Não, eu não sei. Isso aqui tem que explicar eles melhor. Não entendi. Os jovens não entenderam nada que a gente falou agora, Elvira. Peraí. Elvira, segura. Não somou nada. Não somou nada de dúvida. A dúvida vai persistir. Olha só.
O que Jesus falou está Nós falado. entendemos. Não mas o que adianta Jesus agora. falou tá Primeiro eu estou falado. dizendo o que Jesus falou. Depois nós vamos Mas pros dizer dias de hoje, o que né? nós vamos fazer. Primeiro nós vamos entender o que Jesus falou. Senão a gente se confunde. Pois é, O que Jesus falou está claro? está bem claro. Tá. E ele Agora, falou também que o amigo não está livre para casar de novo. Naquele contexto. O que chifrou não está Ele não pode casar de novo. Quer dizer, né? Senão ele vai adulterar, disse Jesus. Pois é. Você concorda ou então não? ele também é adúltero. Agora depois a gente tem que E o outro voltei, também sempre vou voltar com vocês para cá, tá? Uhum. Senão você vai sempre analisar a Bíblia pela letra. Aí eu pego e digo assim, então arranca o olho, arranca o braço, porque está escrito, arranca o olho, arranca o braço. Né? Quem tinha mais aqui? Beto, não tinha? Não tem? Foi embora? Perdeu a chance? Carlos Eduardo? Antes de entrar na briga, de apanhar, o que você fala? Ah. Eu concordo no sentido. Porque senão a gente vai viver, claro que quando você se converte, você tem um entendimento, né? Vai melhorando, etc. Porém, mesmo antes de você se converter, você não sai matando todo mundo, você sabe que matar é errado. E você, quando casou, não importa onde tenha se casado, você fez uma união. E Deus, Ele é muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele é Deus. Ele nunca me pediu opinião para nada que Ele fosse fazer. Então, tenham cuidado, porque quando a gente fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Não é isso? Eu já vi pessoas chegaram até mim ao longo da minha carreira esportista, né? A pessoa chegar e falar assim, não, pastor, mas olha só, o que Deus uniu, meu casamento não era de Deus, não. Então eu vou dar um bico nessa porcaria e vou me casar com outra pessoa, porque não era de Deus. Então, se você olhar por esse lado, não é bem assim. A gente tem que ter um somatório de todos, pegar a palavra, pegar o que cada um está... Não podemos ser assim... Não é de responder, é só de ter tranquilidade, para não ter uma receita de bolo pronta. Eu acho que pronta. aquela frase que a Raquel falou, que eu já esqueci, que eu pedi para repetir, qual era mesmo? Negócio não procura desculpa para separar. Exatamente. Ela vale o tempo todo no casamento. Jesus está falando isso. Coisa é sério. É a segunda aliança que vocês têm na vida. Primeira é com Deus. Então não procurem desculpa para separar. Então Deus quer sempre que o casamento fique. Não, nesse sentido, Isso a gente aí. tem essa tranquilidade. Foi bem lembrado, porque alguns podem usar. Ah, não foi Deus que me uniu. Pera lá, como é que você sabe que foi Deus que não te uniu? Você foi ali, diante de Deus, e fez a tua promessa. Se você notar, logo após o divórcio, o que vem? O que ele fala? Logo depois do divórcio. Sobre? Juramentos. Juramento. O que é o casamento, se não um? Juramento. Se você fez um juramento, você deve cumpri-lo. Veja como ele sabe o que faz. Entendeu? Ele primeiro começa com ira.
Você precisa controlar a sua ira e você precisa perdoar. Se você é uma pessoa que não domina a sua ira, dificilmente você vai manter o teu casamento. Aí você vai querer se separar. Ué, mas você não fez um juramento? Entendeu? O teu problema não está aqui, teu problema está lá no início, em que você não está sabendo cuidar do teu coração. E por isso tu está querendo separar. Por isso tu começa a se perder. Bom, última pergunta, tem alguém ainda? Porque eu acho que o amor foi embora, né? O amor teve que ir embora, o Marcelo. Fala então. Irmãs, olha só. Irmãos, olha só. Que o juramento diante de homens tem peso? Tem. Mas é claro, que um juramento diante de Deus tem um peso maior. É claro que Deus considera o juramento com homens, mas Deus vai cobrar muito mais de um juramento diante dele. Bom, então agora vamos. Todos os casos que acontecem, você não pode chegar aqui e fazer uma doutrina. Jesus já fez o que precisa fazer. Está aqui a palavra dele. Por isso que eu quero dizer assim, entender o que Jesus falou, primeiro. Entender o princípio? Entender. Agora, irmãozinho, o casamento está em crise, tem que chamar para conversar, orar, entender o que está acontecendo. Eu ouvi dizer que tem pessoas, crentes, que quando querem se separar, querem uma justificativa para se separar, começam a negar o corpo por cônjuge. Até o dia que o cônjuge adultera. E aí chega no pastor e diz, ele adulterou, eu tenho todo o direito. Não entendeu o princípio. Então, irmã, a mente humana é muito criativa. Tu tem que entender o que está ocorrendo dentro do coração da pessoa. O que ela está engendrando? Ela quer restaurar o casamento? Ou ela quer arrumar uma desculpa para se separar? Cada é um caso. Ah, está apanhando, pastor. O que faz? Ó, primeira coisa, bota ela na casa da mamãe, na casa da titia, separa, chama o homem aqui, vamos conversar. Mas já vou separar? Vai dar o divórcio? Não. Por quê? Porque Jesus quer restaurar esse casamento. Eu não vou deixar a mulher apanhando lá. Mas eu também não vou separar agora, calma. Vamos tentar restaurar. O que mais vocês falaram aí? Não, estou dizendo qual é o princípio. Vai chegar um momento que não dá mais. Aí o cara disse, realmente, eu não vou bater mais nela. Aí bate. Aí vai ter um momento que aí você vai ter que tomar uma decisão. Né? Mas a dureza do coração que é o problema. Se não fosse a dureza do coração do homem, funcionaria tudo direitinho, né? Olha, essa quase 25 para as 10, eu prometi no segundo semestre que no módulo 2 eu não passaria de 9,5. Pô, Marcelo, sinto muito. Marcelo veio aqui, aniversário da Ana. Você quer falar rápido? Eu acho melhor deixar para o outro, porque a gente faz direito. O Marcelo, cara, teve aqui aniversário da Ana, disse, pastor, eu vou ter que correr, falar rápido, vou embora para o aniversário. Entendeu qual foi o meu furo, né? Então, está resolvido. Peço perdão a você, tá bom? Mas o que eu sabia que é... Caso Eduardo está querendo botar o microfone na boca ali. Não. Vamos ficar de pé, então vamos terminar. E, Marcelo, se você quiser indo, pode ir, pô. Amém. Boa palavra, meu irmão. É o amor. Glória a Deus. Então, manda um abraço para a Ana lá. Toma, Rafael.
Amém, Senhor. Glórias a Ti, glórias ao Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está sendo pregada, Senhor Deus. E, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, frutificar nos nossos corações, Senhor, e que os Seus princípios, Senhor, a Sua vontade, Senhor, os Teus sonhos, Senhor, se realizem, Senhor, e que o Teu reino manifeste-se em nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Pois isso sim é, Senhor, Senhor, é o Teu reino, Senhor. Isso, Senhor Deus, é a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Eu tenho certeza que a alegria de ver a restauração de um casamento é muito maior do que a alegria que pode ter em outro casamento. A Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te entrego, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Te entrego a vida da Ana, do Marcelo, Senhor. Abençoa esse casal, Senhor. Abençoa a vida da Ana, Senhor. Te agradecemos por mais um ano de vida, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Abençoa a Jurema, Senhor. No nome de Jesus, no que nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Leva-nos em segurança, debaixo da Tua proteção, Senhor, e paz, Senhor. Te entregamos o jejum dessa igreja, Senhor. Te entregamos a nossa busca, Senhor. Que Tu possas ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa adoração, Senhor. Senhor, que possa subir como um incenso suave e agradável a Tua presença, Senhor. E que Tu possas se derramar, Senhor, pois eu creio que Tu desejas isso, Senhor, também, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos por esses cultos, Senhor, o culto da juventude amanhã, os cultos de domingo, Senhor, manifesta, Senhor, manifesta a Tua vontade entre nós. No nome de Jesus, amém. 1, 2, 3. Glória a Deus.